transtorno, traição. O nome de Jesus está acima. O nome de Jesus está acima de todo outro nome. Todo outro nome está abaixo do poder que Ele tem. Jesus, 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 Teu nome está acima de todo nome, todo nome, todo nome, todo nome, todo nome está sujeito ao Teu poder. Santo, Santo, Santo. Na presença do Senhor, aproveite esses momentos da presença dEle. Quão difícil é para nós mulheres pararmos às vezes. Eu quero que você aproveite essa tarde. Aproveite essa tarde na presença dEle. É um momento de oásis às vezes no meio de tanta correria. Quebrados de verdade, Deus. O Evangelho não é conto de fadas, Senhor, não é poesia, não é filosofia. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é real. O Evangelho é real, Senhor. Tu és real, Jesus. O Senhor não é um personagem. O Senhor está aqui onde 2 ou 3 estão. O Senhor está. O Senhor está presente aqui, Senhor. E é por isso que não temos lugar que nós queiramos estar e não ser em Tua presença. Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração. Enche em nós o espírito de sabedoria, de revelação, do conhecimento de Deus. Abre os nossos olhos, dilata o nosso coração essa tarde, Jesus. Dilata o nosso coração essa tarde, Senhor. Espírito Santo, aumenta a medida da presença do Senhor. Aumenta a medida da presença do Senhor aqui. Nós só temos o Senhor. No fim das contas, nós só temos o Senhor. Nós só temos o Senhor em nossas vidas, e Deus, isso é suficiente. O Senhor é suficiente para nós. Todo o resto é acréscimo, todo o resto são bênçãos, são presentes. Mas a Tua presença é o que nos sustém, nos mantém de pé. Essa tarde, Deus, que cada mulher aqui seja
fortalecida, sustentada, renovada, Deus. Restaurada, essa é uma tarde de restauração. Uma tarde de restauração, Senhor. Uma tarde de restauração para nós aqui. O Senhor separou esse tempo. O Senhor separou esse tempo. Poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ezequiel 37 diz assim:
veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E ao invés de ler tudo, acho que eu vou indo fazendo uma pausa e fazendo alguns comentários. Normalmente eu não gosto de fazer assim, mas acho que vai ser mais fácil para a gente hoje aqui. Então Ezequiel estava num vale de ossos secos. Uma outra versão diz ossos sequíssimos. Não sei se é a versão que você tem. Ossos sequíssimos. Um vale de ossos secos. Não estou subestimando a inteligência de nenhuma de nós, mas eu quero te provocar a pensar comigo. O que é que ele estava vendo então? Ossos secos. Um vale de ossos secos. Morte. Destruição. Tudo isso, né? A maioria de nós é tão confiada no que nós vemos que a gente acha que a situação é determinada pelo que os olhos estão vendo. E uma coisa é crer que Deus vai fazer alguma restauração quando tudo já começa a mudar. Mas outra coisa é quando você está olhando de frente, cara a cara, com uma coisa ou uma situação que já não é mais ou menos morta, é um vale de ossos sequíssimos. Como crer olhando para um vale? Como declarar a palavra? Como cantar sobre restauração quando a gente olha e só vê morte? Primeira lição que eu quero deixar aqui para nós essa tarde: não confie nos seus olhos. Não confie nos seus olhos. Então assim, eu não sei essa situação, se em casa, com o marido, com filhos, com emprego, o que seja. Deixa eu te dizer, não confie nos seus olhos. Por quê? Porque a fé não é por vista. Nós não vivemos por vista. Não interessa se eu estou vendo um vale de ossos secos. Eu sei o que Deus pode fazer através daquele vale de ossos secos. Na hora que eu olho, eu só vejo morte. Mas só a fé acredita que Deus pode transformar tudo aquilo. Então a primeira lição para mim e para você: estamos enfrentando a situação, esquece o que você está vendo. Age por fé, não age por vista. Se você for por vista, vai sentar e chorar. E é realmente, Senhor, que vale de ossos secos, nunca vai mudar. Ai, mas está difícil mesmo, Senhor. Como é que isso vai ser transformado? Ai, gente, se vocês soubessem a minha situação. E a gente às vezes faz isso. E eu creio que Deus, obviamente, Ele não... Uma frase que eu li que me chamou muita atenção: a gente não decepciona Deus, porque Ele não tem ilusão ao nosso respeito. Então não tem isso que decepcionei Deus, como é falta de... Deus conhece a nossa estrutura. Salmos vai dizer que Ele se lembra que nós somos pó. Mas Deus também nos chama a uma responsabilidade de viver um nível acima, um nível por fé. Está tudo dando errado, eu preciso ter a palavra para profetizar, para dizer ao vale de ossos secos o que Deus quer que a gente diga. O segundo versículo: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Então olha só, agora não apenas Ezequiel está olhando. Você consegue perceber a diferença? Agora ele está passeando no meio dos ossos secos. Se já estava ruim e difícil, uma coisa é você ter a visão de longe, outra coisa é Deus te pegar e botar no meio da visão, você andar no meio daquilo ali e constatar, olhar, sequíssimos. E nessa hora, gente, só a fé consegue crer, só a fé consegue nos sustentar. Não sei se você já teve alguma situação na sua vida que você ficou assim quase que por um fio. Esse fio apenas é só a nossa fé. A gente não tem ótica de nada, perspectiva de nada, não tem resposta, lugar nenhum tem solução. Você está com aquele fio onde você se segura. Isso é a fé. Crer em quem Deus é. Crer que os planos dele para mim, para você, são de paz e não de mal. Ah, mas é um vale de ossos secos. Mas
Não chegou no final da história. Verso 3: e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Gente, olha que interessante. Vocês não acham esse versículo interessante, não? Eu acho demais. Deus pergunta para Ezequiel o que Ezequiel queria perguntar para Deus. Não é verdade? Olha a pergunta: será que esses ossos podem reviver? Mas Deus está me perguntando, sou eu que tenho que estar perguntando isso para ele. Ele que me permitiu entrar nessa situação, ter essa visão, constatar que eu estou no meio de um vale de ossos secos, e Deus está me perguntando. E eu acho interessante que Ezequiel responde sabiamente. Ele fala: olha, Senhor, tu sabes. Deus sabe que só Deus sabe, né? Deus não estava aqui, esqueceu para Ezequiel falar: tu sabes. Ah, é verdade. Oh, Ezequiel, é verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quem que não sabia ou precisava, não sabia não, quem que precisava se lembrar de que só Deus sabe? O próprio Ezequiel. E é assim quando a gente olha para as situações e Deus nos pergunta coisas, gente. Quando Deus pergunta as coisas para a gente, não é porque Ele precisa de informação, é. Então às vezes Deus te fala assim: o que você vai fazer? Como você vai lidar com essa situação? Ou te pergunta: o que está acontecendo na sua vida? Você acha que Deus está precisando de uma informação que está perdido? Não. Ele está querendo que a gente verbalize, oralize o que está no nosso coração e esperançosamente que seja uma resposta como essa de Ezequiel: Deus, tu sabes. Tu sabes. Sabe por quê, amadas? Senão a gente não chega num lugar, e eu não estou falando não de um lugar físico agora, mas um lugar na nossa alma, no nosso coração, que a gente precisa chegar, e muitas vezes a gente espera um extremo para chegar. Qual lugar, Raquel? De que às vezes a gente luta, tal, e corre, tenta e tal, não dá certo, aí chega uma hora que a gente fala assim: Deus, agora é só o Senhor. Gente, mas não era só o Senhor ao longo de todo o tempo? Ah, eu estou perdendo o controle. Mas você teve o controle desde quando? Eu tenho medo de perder o controle da situação. Mas quando é que você teve? Deus agora é só o Senhor. E é engraçado quando a gente chega nesse ponto, não é? Deus agora é só o Senhor. Aí o que Deus faz? Ah, agora, então já que agora sou só eu, agora eu posso fazer. Então não é que Deus nos quer ver sofrer, mas Ele quer que a gente entenda e entre em um lugar de dependência. Você está compreendendo essa tarde? Um lugar onde a gente entra e depende, porque, deixa eu te falar, de verdade, a gente depende. A gente depende. Gente, nós dependemos tanto que a gente nem percebe o quanto a gente depende. Se Deus cortar o nosso oxigênio aqui agora, e se dependemos dele para o ar que respiramos, para o oxigênio, quem dirá para as outras coisas? E muitas vezes nós somos realmente como Marta, correndo atarefadas. É um desafio para que a gente entre neste lugar de, às vezes, até olhando para o vale de ossos secos, mas profetizar e crer: Deus, só o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor é Deus. O verso 4, Deus responde para Ezequiel, ele fala: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É interessante notar, para mim, aqui eu acho que é muito interessante esse verso, que Deus manda a gente falar a palavra dele. Deus manda falar algo que Ele está falando. Olha a importância. Se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje à tarde, mas se lembrar disso, eu vou ficar satisfeita. Olha a importância de cuidar do que sai da nossa boca. Ah, não tem jeito, nunca vai mudar. Ah, mas isso é sempre difícil. Isso é sempre... A gente tem, gente, nós temos. Eu estou falando para mim também. Nós temos que vigiar, porque o que Deus nos chama para fazer é para falar o que Ele fala. Deus não podia virar para os ossos e falar e fazer um grande milagre ali na frente de Ezequiel. Deus podia falar direto para os ossos, ou não podia? Podia ou não podia? Deus podia falar assim: Ezequiel, presta atenção, olha, fala de ossos secos, tá, fazer.
através do ser humano. Infinito como Ele é, poderoso como Ele é, de forma incrível Ele escolhe agir através de nós. E Ele fala com Ezequiel: fala então o que eu vou te falar, ossos secos, vivam. E assim que Ezequiel começou a dizer a palavra do Senhor, verso 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carnes sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí o verso 7 então diz que ele repete: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Como eu queria ver o semblante de Ezequiel enquanto ele ouviu esse ruído. Ele começou a ouvir um ruído antes de ver a coisa acontecendo. Às vezes é uma fagulha, às vezes é uma coisa simples, mas é o início de algo grandioso. Eu não conheço a situação de vocês aqui, amados, mas eu quero, assim, com ousadia, profetizar isso sobre vocês. Que o pequeno e o pouco que você tem visto pode ser só um pequeno ruído, mas é o início de algo glorioso. Você está vendo um pouquinho só de mudança, de transformação. Eu quero crer e profetizar. É o início de um grande exército que se levanta na sua vida. Um exército de Deus, figurativamente falando, uma restauração, uma redenção do plano inicial do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Começa com um pequeno ruído, e eis que se fez um rebuliço, e ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e assim dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Amadas, eu não entendo tudo, eu sinto que esse texto é um texto tão rico, quantas vezes a gente estudar, mais a gente vai ver nele. Mas uma coisa, pelo menos eu tiro dessa lição aqui, desse momento: Deus não mandou ele profetizar tudo de uma vez. Ele profetiza, algumas coisas acontecem, e ele precisa continuar profetizando. Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Porque a maioria de nós, a gente vai num congresso e ora e profetiza e quer chegar em casa e ver a situação transformada. Porque eu fui, orei e profetizei. Mas às vezes é um processo, são etapas para que essa restauração aconteça. Primeiro ele profetiza, algumas coisas acontecem, Deus manda ele continuar profetizando. Eu acho que é interessante porque assim, Deus não fez um exército levantar todo de uma vez. Foi um passo a passo, osso com osso, nervo, pele, e depois Deus, vocês estão compreendendo a sequência, assim, o passo a passo de que às vezes é uma restauração. Quantas de nós, gente, não queríamos que Deus simplesmente apertasse um botão dentro do nosso coração: agora eu estou restaurada, agora não dói mais, é só uma cicatriz, estou tranquila, estou feliz. Quem dera fosse assim, da noite para o dia. Mas nem sempre, às vezes, na verdade a maioria das vezes é um passo a passo, osso com osso, nervo, pele, para depois vir o Espírito, para depois a gente ver a transformação que pode desencadear. É um passo a passo. E olhei, verso 8, 10, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Eu quero ler só até aí, e se você quiser deixar como um para casa, um dever de casa, para você ler todo o capítulo, que é muito maravilhoso. Mas essa porção de versículos, esse texto, nos ensina, primeiro, não confiar nos olhos, não confiar no que a gente vê, profetizar.
Aí começa o teste da nossa fé, porque algumas de nós, mas e se eu profetizar e não acontecer nada? Tem gente que já pensa assim de antemão. Primeiro, não confiar nos nossos olhos. Segundo, mesmo que a gente esteja andando no meio da situação, ela não condiz com o que vai ou pode acontecer, com o que Deus pode fazer. Terceiro, entrar nesse lugar de dizer: Deus, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe, eu dependo do Senhor. Quarto, profetizar sem se cansar. Profetizar. Gente, a Bíblia fala que a gente não tem porque a gente não pede. Meu Deus. Se tivesse uma forma, um raio-x, um jeito da gente ver quantas coisas nós não temos porque nós não cremos, ou porque não chamamos a existência, ou porque não pedimos. Eu acho que a gente fica um pouquinho mais esperto para orar. Quantas coisas na sua vida talvez você não tenha? Por essa falta ou negligência de crer, de orar, de profetizar, de clamar, de pedir. E também creio que é um passo a passo, não nos cansarmos, é um passo a passo. Essa tarde eu estou assim, diante de vocês, eu não me lembro, foi em 2018, né, pastora, que eu vim a outra vez? Quem é que estava quando eu vim na outra vez, 2018? Pouquinha gente. Eita. Naquele dia eu estava, lá no outro lugar, naquele dia eu vim pregar assim, acabada, né? Não, como é que eu posso dizer? A situação ainda estava desenrolando. Quando eu falo desenrolando, é 2 anos depois, mas a mulher demora, né, gente? A gente é meio... O nosso emocional é um computador, vai armazenando muita coisa, a gente às vezes precisa desvencilhar aos poucos. E 2016, vou contar a parte triste rápido, porque eu quero chegar na parte boa. Mas a parte triste foi eu tive um casamento, 12 anos de casamento, e os 6, 7 primeiros anos de casamento, tudo tranquilo, tudo normal. Mas depois que meu ex-marido entrou na faculdade, aí as coisas começaram a mudar. Eu não sei o que acontece hoje em dia nas faculdades, que parece que é uma lavagem cerebral, assim, uma ideologia, uma transformação assim, tão absurda. E ali ele começou a se desviar, né, assim, a não crer mais em Deus e não crer que Deus exista, ou se Deus existir. Se Deus existe, ele é mau, ele é surdo. E foi duvidando de tantas coisas, foi se afastando do Senhor, foi se envolvendo com tantas outras práticas, tanto traições quanto vícios, mas também com outras crenças. Agora tudo tem Deus está em tudo. E quanto mais a coisa desenrolava, mais angustiada eu ficava, porque eu pensava, eu cresci na igreja, eu conheci ele na igreja, a gente se preservou para o casamento, um casamos, eu conheço a fama, sabe aquela coisa assim, não foi E como que faz? E divórcio, tanto dilema na minha cabeça, tanto paradigma, tanta coisa, a gente não casa para se separar. E me vi assim, se eu divorciar, na minha cabeça, mulher, divorciar, o ministério acabou. Nunca mais eu não posso falar de restauração se eu não viver essa restauração. Eu tenho música escrita que chama restauração, tem livros sobre restauração, tem um CD chamado restauração. Adivinha o que eu falava com Deus? Deus, olha que testemunha, é quase uma sugestão. Senhor, restaura o casamento, Senhor, olha só que testemunha que vai ser, né? A gente gosta de mandar em Deus também, viu, gente? Que bom que Deus não ouve as nossas ideias, que nem sempre elas são as melhores. A vontade boa, perfeita e agradável é a dele, mas a gente gosta de querer sugerir as coisas para Deus. E eu fiquei assim, muito tempo presa, pensando, Deus tem que restaurar, Deus tem que restaurar. E eu me lembro de um dia tirar a aliança e dizer assim, eu já tinha tirado a aliança, fui buscar em vários lugares, já tinha tido vários outros casos, e muita coisa acontecendo. E no meio disso tudo eu descobri que eu estava grávida, eu que não podia engravidar, cursei até a primeira filha, e o médico, assim, para ter outro filho seria um milagre. De repente eu descubro que eu estou grávida. E no meio da gravidez ele vai embora de casa. A minha filha menor estava com 1 ano e 8 meses. E eu estava grávida.
Imagina passar isso tudo na gravidez. Então, assim, foi uma coisa... Assim, dizer que foi ruim, difícil, é dizer pouco. Quem tem filhos, sabe como é a gravidez normalmente. E eu passei sem sair do quarto, minha mãe levando comida para mim, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, tomando remédio para dormir, médico ajudando, dizendo, você tem que tomar, porque senão vai ser pior. E eu não queria levantar do quarto, não queria sair do quarto. E aí Deus começou a dizer, é como se eu estivesse olhando para o vale de ossos secos e dizendo, Deus, está sequíssimo. E Deus jogava na bola de volta, olha, e aí, esses ossos podem reviver? Deus, só o Senhor sabe. E aí eu comecei a entender que Deus é Deus de restauração, fato. Só que a restauração que a gente imagina que Ele vai fazer, às vezes não é do jeito que Ele vai fazer. Vou abrir um parênteses. Por causa de tanta crença, tanta loucura, tanta ideia, auto-hipnose, fascinação, tanta coisa que ele foi se envolvendo, eu sentia tanta opressão, assim, só Deus sabe que eu vivi dentro da minha casa, muitas coisas eu não conto ainda, por questão também, assim, de segurança mesmo, mas um parêntese, só para você tentar dimensionar. Depois que ele foi embora, Deus sabe de tudo, né? Quem não sabe somos nós. Deus sabe de tudo. Depois de ir embora, ele disse assim, olha, tem 1 ano e meio que eu oro ao diabo. Tem 1 ano e meio que eu oro audivelmente ao diabo. Eu não sabia. E eu estava do lado de cá assim, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Até um dia, fecha esse parênteses, um dia que eu tirei a aliança, que eu levantei e falei, Senhor, eu não consigo sair disso. Porque eu não casei para me separar. Se isso é o Senhor, é só o Senhor para fazer. E logo em seguida, ele saiu de casa. E aí mais questões vêm, mas Deus, por mais, a gente sabe, não sei se você vai entender, mas a gente quer a vontade de Deus, mas quando ela começa a acontecer, você fala, meu Deus, sério. E eu entendi que primeiro, sim, Deus é o Deus de restauração. Segundo, Ele restaura do jeito que Ele quer. E terceiro, maior do que a restauração de um casamento seria, vou usar as palavras que um ministro muito conhecido, todas vocês conhecem, pastor Ademar de Campos, muitas pessoas precisavam me ajudar, e ele foi um deles, ele é a esposa dele. Um dia ele falou, Raquel, você fala que restauração não vai mais ser só mensagem, seu ministério. A restauração maior você vai ter que passar agora, porque Deus vai ter que te restaurar dos cacos do chão. Quando Deus te restaurar, você vai ter autoridade para continuar falando de restauração. Eu achei que tinha acabado. Como se Deus não restaurou o casamento? Então, vale de ossos secos, para mim, quando eu leio esse texto, gente, esse texto ele salta das páginas para mim, porque eu, não completamente, mas pelo menos uma porção dele eu compreendo hoje melhor. Porque eu olhava algo que aos meus olhos nunca iria mudar. Então, agora voltando agora para 2018. Então, 2018, minha filha já tinha nascido, 2 anos e tal, e eu vim pregar no espaço delas, tivemos uma ministração, foi difícil, comentei mais ou menos, estava ainda lidando com tudo. E eu não vou lembrar que mês que era aquele. Ok, 2018. Pouco tempo depois da ministração, o tema era sobre violência doméstica, abuso, tudo quanto há. E foi muito difícil para mim ministrar, meu coração estava pequenininho. Ainda estava assim, né, processando tudo. Pois poucos meses depois eu fui ministrar nos Estados Unidos. Fui ministrar no Alabama, uma igreja que tinha me convidado. Mal sabia eu... Deixa eu até beber uma água, vou falar porque... Mal sabia eu o que Deus tinha para fazer. O dia que Deus... Deixa eu te dizer um segredo. O dia que Deus muda as coisas, começa como um dia comum. É um dia comum. Que a gente olha e fala assim, é um dia normal, não vai acontecer nada. Mal sabemos nós. Ministrei 20 e tantos dias, um monte de workshop, um monte de palestra, um monte de pregação, louvor e tudo mais. No último dia da viagem, o pastor e a pastora que estavam me hospedando
Falaram assim, Raquel, vamos lá na casa de oração. Aqui tem uma casa de oração, estilo IHOP, não sei quem conhece, tipo o Tabernáculo de Davi, com música e oração, tipo Gideões, o tempo todo em oração. A brasileira aqui, contar assim, né, para a minha vergonha. Eu já estava ministrando há não sei quantos dias, eu falei assim, gente, me leva pro shopping. Eu não quero, amo, tá maravilhoso, mas hoje é meu último dia aqui, amanhã eu vou embora pro Brasil, eu queria, sabe aquele negócio? Brasileiro, Estados Unidos, quer ir comprar. E insistiram comigo, tem que ir, você tem que ir. Pois onde a minha sorte foi mudada, onde o meu Boaz estava. E eu fui lá ministrar, não sabia de nada. Deus tinha falado com esse pastor ligou para o Mitch, que é o meu noivo. Agora no papel somos casados, né? Mês que vem, em abril, estarei me casando lá no religioso, lá no Alabama. Mas o pastor Fabrício ligou e falou, Mitch, estou levando a sua esposa aí. E ele também é pastor, é diretor dessa casa de oração, é um dos 3 pastores da igreja local. E ele falou assim, Raquel, ele tem 45 anos, ele falou, nunca foi casado. Ele falou, Raquel, o tanto de gente que quer casar você. Quando você tem 45 anos e nunca foi casado, e é pastor, todo mundo quer te casar com todo mundo. Quando ele ligou e falou, estou levando sua esposa, ele dizer que pensou, meu Deus, mais um doido que vai levar uma doida, que vai achar. E ele foi lá para a ministração, e eu vou tentar resumir, porque é muito detalhe, mas eu fui para lá, ministramos juntos, sem nos conhecer, não sabia o nome dele. Deus visitou aquele lugar, depois de ministrarmos juntos, espontaneamente, profeticamente, cântico profético, depois de tudo que me apresentaram para ele, que eu fui conhecê-lo. Eu conheci ele, se eu posso dizer assim, tipo, no ambiente celeste primeiro, para depois saber o nome dele. E ali a gente conversou 5 minutos, eu vim embora, como eu disse, eu ia embora no dia seguinte, vim embora para o Brasil, e não conversamos, só vi minutos. Mas aí nós trocamos o contato, ele tem uma conferência que ele organiza, começou a conversar sobre eu ir para a conferência e tudo mais, mas Deus tinha falado com ele também. Há quase 20 anos atrás, Deus tinha falado com ele assim, eu vou trazer, presta atenção, olha a soberania de Deus. O Deus que só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Há quase 20 anos. Lembra, eu tive 12 anos de casada. Quase 20 anos atrás, Deus falou com ele assim, eu vou trazer uma mulher da América do Sul. E ele viveu na Venezuela muitos anos atrás como missionário, pensou, vai ser aqui que eu vou casar. Não deu certo, namorou com uma pessoa, não casou, pensou, acho que eu entendi errado, não é Deus, voltou para lá. E Deus falou com ele, não é que você ia buscar, Deus corrigiu ele, não é que você ia buscar uma mulher na América do Sul. Eu falei que eu ia trazer. Olha lá, em 2018, os pastores insistindo para eu não querer comprar cosmético, ir para loja de maquiagem, loja de instrumento musical, para ir lá na casa de oração, ele sozinho com 3, 4 pessoas. Deus me levou lá dentro. E aí começamos a conversar, começamos a meio que um relacionamento à distância, e eu morrendo de medo com todos os meus traumas, todos, pensando, eu não quero nunca mais casar. E fiz uma lista de, como é que chama? Quando a gente pede a Deus confirmações, uma lista de coisas, sinais. Deus, se é o Senhor, eu fiz uma lista de 5 sinais mais complicados. Tipo Gideão vezes 2, sabe? E as coisas foram começando a acontecer. Quanto mais acontecer, mais desesperada. Era para eu ficar feliz, eu ficava desesperada. E ele falou, olha, eu estou com paciência. Quem tem 45 anos de espera, eu sei o que Deus me falou. Eu vou te esperar. Eu estou te esperando no altar. Falou desse jeito, não estou com pressa. O Deus que falou comigo vai falar. Depois ele falou, Deus falou com você, vai terminar a obra. E ligava, ministrava. Foi uma pessoa que Deus levantou para assim, colocar nas palavras que ele mesmo usa, azeite e vinho nas minhas feridas. E orava, cantava com toda a paciência em me ouvir. E aí, depois de todo esse, no meio desse todo processo, uma informação que eu acho que é muito linda, que Deus é muito detalhista.
Eu me lembro um dia que ele me falou assim, olha, há 14 anos atrás, Deus me disse que Deus usou um homem, não foi direto, um profeta chegou para ele e falou assim, olha, eu te vejo com 2 meninas. Eu te vejo com 2 meninas que não são recém-nascidas. Olha o que o profeta diz. Eu te vejo andando numa rua muito feliz com 2 meninas que não são recém-nascidas, chegam perto de você, não recém-nascidas, e elas têm rabinho de cavalo. Falou assim, um cabelo de crescido, rabinho de cavalo. O profeta falou com ele. E eu falei assim, quando ele me contou esse telefone, eu falei, menino, você está brincando? Ele falou, Raquel, eu nunca brincaria com a profecia. Segundo, esse profeta está vivo aqui nessa cidade, Birmingham, eu boto ele no telefone para falar com você. E diz ele que na hora que o profeta entregou essa mensagem para ele, ele riu. Tipo, sabe? Por quê? Porque ele é negro, ele é negro de olhos verdes, é um gatão, mas você fecha essa parênteses, pula essa parte. Mas, ele brincando, ele zoa, ele fala, negro não tem rabinho de cavalo. De onde que esse profeta tirou 2 meninas com rabinho de cavalo? A gente compra rabinho de cavalo. Ele é muito engraçado, ele fala isso. A gente compra o rabinho de cavalo. Ele não tem rabinho de cavalo. Esse profeta está doido, isso não tem condição de ser Deus. Terminou a reunião de oração, entrou dentro do carro. Quando ele entrou e sentou dentro do carro, veio uma irmã correndo na porta, bate na janela, no vidro. Falei, eu não posso te deixar embora, eu tenho que te falar uma coisa, eu tenho que te falar. Olha, Deus mandou te falar um negócio que não faz sentido nenhum. Mas assim, Deus não vai me dar paz enquanto eu não te falar. E ele falou, tá bom, o que é? E ela falou assim, olha, número 14. Deus mandou te falar um número. 14. E dizer que eu olhei e pensou assim, meu Deus, que noite esquisita. Primeiro, 2 meninas, rabo de cavalo, 14. Tá bom. Em novembro de 2018, quando eu fui no dia que eu fui lá na casa de oração, completava-se 14 anos nessa profecia que Deus estaria trazendo para ele então. Então assim, eu tenho visto as coisas desenrolando e eu sou testemunha. Eu estou aqui, gente, para dizer o seguinte, Deus realmente é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração, sabe? A gente pode não enxergar, pode olhar só vale de ossos secos, mas quando a gente olha, Senhor, só o Senhor sabe. Realmente Ele sabe o desfecho, Ele sabe como fazer. Deve ser isso que Ele quer dizer quando Ele fala assim, olha, aquieta, que eu sou Deus. Aquieta. Descansa. Acredita, ou pelo menos descansa. Creia que os meus planos são de paz e não de mal. Pode esse vale reviver? Pode, Senhor. Na verdade, só o Senhor sabe. E realmente só Ele sabe como fazer. Mas Ele é um Deus de restauração. E a comparação entre vale de ossos sequíssimos e um exército pronto é absurda a diferença. A discrepância é enorme. Mas Deus consegue, Deus tem poder suficiente para fazer essa transição, transicionar de vale de ossos sequíssimos para um exército poderoso, ou sobremodo poderoso, cheio do Espírito de Deus. Então eu estou aqui para dizer isso para vocês, amadas, essa tarde. E eu quero também ministrar mais uma canção sobre vocês. Você não precisa ficar de pé. Você assentado aí mesmo, eu quero ministrar essa canção. Que Deus, no meio das feridas, Deus dá as pérolas no meio da ostra, no meio, né? E Deus sabe como nos acalentar, como enxugar as nossas lágrimas, na verdade. Talvez você está aqui, está tudo tranquilo, ótimo, maravilha, feliz. Estou feliz por você. Mas se você está passando qualquer outra situação, de qualquer dimensão, de qualquer magnitude, grande ou pequena, aquieta na presença do Senhor, porque Ele sabe. Amém? Aquietai-vos e saber.
e entendo os teus temores. Entrega o teu caminho, descansa em meus braços, confia em mim, o mais eu farei. Eu aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei, saber que eu sou Deus e que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei, saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sei dos teus dilemas e eu vejo tuas dores, conheço os teus problemas e entendo os teus temores. Entrega o teu caminho, descansa em meus braços, confia em mim, o mais eu farei. Meu filho, eu te amo, no ventre te formei, conheço tua vida e jamais te deixarei. Entrega o teu caminho, eu te levo em meus braços, confia em mim, o mais eu farei. Oh, sim. Obrigada, Senhor, que de fato o Senhor sabe de todas as coisas. E nessa tarde, eu oro para que haja isso dentro de cada um de nós. Essa habilidade de se aquietar nos teus braços, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, que Ele tem cuidado de nós, que o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas, o Senhor é um Deus que muda um vale de ossos secos, seja ele qual for, seja em qual área for, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que em nós opera. O Senhor é poderoso para transformar um vale de ossos sequíssimos e restaurá-lo, fazê-lo viver novamente e transformá-lo num exército sobremodo poderoso, numeroso. Que essa tarde, Deus, seja apenas um carimbo, apenas uma confirmação da obra que o Senhor tem começado e tem feito ao longo dos anos em cada um de nós. Porque nós cremos mesmo, Deus, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele vai terminar. O Senhor é poderoso e nós te adoramos. Nós te bendizemos, te damos graças. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor ultrapassa a nossa habilidade de descrever. E a tua bondade, a tua misericórdia duram para sempre. Seja adorado nessa tarde, em nome de Jesus.
amados. Amém? Amém. Vem cá, Raquel. Eu estava ali ouvindo o seu testemunho de novo. É porque a gente já teve umas oportunidades de ouvir tomando um café, né? Eu sou muito privilegiada. E aí eu quis compartilhar isso com as minhas irmãs. E eu estava ali atrás pensando que a gente às vezes coloca Deus dentro de uma caixinha e a gente fala para Deus como que Deus tem que restaurar a nossa vida. Eu fico imaginando, porque eu não posso falar, mas eu fico imaginando quantas oportunidades o seu ex-marido teve para que o seu casamento fosse restaurado. Quantas vezes você estendeu perdão querendo recebê-lo de volta mesmo depois de tanta dor? Eu não sei se eu teria a mesma disposição que você. Às vezes as pessoas olham e falam: ah, mas Deus gostaria que restaurasse o casamento. Mas às vezes as oportunidades vêm e Deus não iria deixar você sem a restauração, mesmo Ele não querendo. Então o que eu quero dizer para mim, para você e para cada mulher que aqui está hoje é que não limite o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é de responsabilidade dele, e nós não temos que ficar nomeando, nem julgando se é ético o que ele está fazendo. A gente só tem que se render. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, dizer que você é um exemplo para nós, porque você desejou a restauração do primeiro casamento, você lutou por isso. E eu vivenciei um pouquinho, mesmo de longe, a sua dor. E o que eu quero dizer é que eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Ele sabe como fazer, e o seu testemunho pessoal, ele traz fé. Porque nós podemos olhar e dizer que Deus, mesmo no silêncio, é detalhista. Então nós queremos ofertar na sua vida, Raquel. Nós queremos ofertar para você um valor simbólico, mas eu quero que você entenda que essa oferta, a Lagoinha Mineirão, está ofertando, vendo você fora das fronteiras do Brasil. Você está indo embora para o Alabama, mas você é das nações. E leve essa semente entendendo o seguinte: você está deixando um legado aqui, e nós nos responsabilizamos em deixar Deus restaurar a nossa vida também. Você faz o favor de escrever um livro, que a gente vai comprar e vai ler, e leva nós lá também, que nós vamos lá. Amém? Queridos, estenda suas mãos aqui, vamos orar pela Raquel. Fica de pé aí no seu lugar um pouquinho para você acordar. Senhor, eis a tua filha. E como é lindo ver o que o Senhor está fazendo na vida dela. Raquel, ela é profeta. Raquel, ela é poeta, poetisa. Raquel, ela é adoradora. Oh Deus, Raquel é serva. E o Senhor verdadeiramente fez com que o trabalho dela como restauração, um CD que ela gravou, Senhor, um trabalho que ela fez, o Senhor a deu, e hoje ela realmente está respaldada. Ela tem autoridade para falar sobre esse assunto. Assim o Senhor faz. Às vezes nós temos que viver algumas coisas para que nós possamos consolar os outros. Deus, eu quero te louvar pela vida da tua filha. Leve-a para o Alabama, debaixo dessa autoridade. Como igreja brasileira, nós abençoamos a vida da Raquel. Como mulheres brasileiras, nós liberamos Raquel no mundo espiritual para que ela flua, para que ela, no nome de Jesus, seja bênção para aquelas mulheres locais ali, e não apenas ali,
caminhe, mas aonde o Senhor a levar. Ó Deus, que o Mite faça mesmo o papel do noivo, assim como Jesus que cuida da sua noiva, Senhor. Raquel já está casada no papel, está se guardando em santidade, Deus, e ela vai como noiva. O noivo está esperando por ela naquela terra, e nós abençoamos essa ida. Abençoamos as suas filhas, Deus, que elas recebam o Mite como pai, que elas entendam Deus como pai, e que essa família missionária continue, ó Deus, rompendo fronteiras, para que no nome de Jesus vidas sejam realmente restauradas. Nós abençoamos a vida da Raquel e declaramos, ó Deus, a fé que temos. Eu posso ouvir pela fé os ruídos dos ossos. Senhor, muitas aqui foram abusadas na infância, Senhor. Muitas aqui foram traídas no seu casamento. Muitas aqui, ó Deus, foram tão machucadas. E às vezes a gente quer limitar, dizer para o Senhor, faça assim. Mas nós queremos aprender com Raquel essa tarde. Dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. A Raquel representa hoje aquilo que o Senhor faz no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Leve Raquel, Senhor, debaixo dessa autoridade. Nós a abençoamos. Em nome de Jesus. Amamos você. Tem uma lembrancinha, que é um coração. Coloca o negócio, ficou meio torto, Xandão, mas para elas entenderem. Vocês vão ganhar, tá? Um coração assim. Mas é para você lembrar que aquele coração quebrado está sendo restaurado. Você também. Vem cá, Dani. Salva de palmas, gente. Nossa, Dani. Agora nós vamos partir para uma dinâmica e nós vamos orar. Amém? Eu prometo que vai ser bem rapidinho, viu? Para a gente conseguir conversar, você pode sentar, fique à vontade. Mas vai ser bem rapidinho mesmo. Eu sou a Dani. Estou em processo de restauração e carente da misericórdia de Deus, assim como todo mundo aqui. Né? Vamos aí, gente. Mas às vezes hoje você chegou com uma história de abuso, você chegou com uma história de abandono, de rejeição. Às vezes o seu sorriso esconde um coração dilacerado. Eu não conheço a sua história, mas hoje a gente vai lembrar de uma técnica japonesa milenar para a gente ir para casa com uma espécie de metáfora no nosso coração, para que isso aqui não seja só um encontro, não seja só um dia, mas para que no dia a dia, amanhã, quando a gente acordar e tiver que fazer um café para todo mundo na nossa casa, o Senhor traga à nossa memória o que o Senhor tem prometido para a gente, ou a restauração que o Senhor tem prometido ao nosso coração. Se você for um pouquinho parecida comigo, com certeza você vai esquecer de muita coisa do que foi falado aqui. E aí o dia a dia, as tristezas do dia, a mágoa, a situação que a gente vive vai de alguma forma ruindo, né, o nosso coração e fazendo a gente esquecer daquilo que nós somos em Deus e daquilo que Deus tem de fato prometido para nós. Os japoneses, a gente tem muito para aprender com a cultura oriental, né? Os japoneses, quando a louça deles se quebra, ele não joga fora como a gente. Normalmente a gente, quebrou um copo, quebrou uma louça, a primeira coisa que a gente faz é jogar no lixo, né? Enrola no jornal para não machucar a mão do lixeiro e joga no lixo. A cultura japonesa ensina para a gente que se aquele material quebrado for bem tratado, consertado, ele vale muito mais do que ele valia antes de ser machucado. E é isso que hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essa técnica. Eu tenho que colar o nome que eu não sei falar de japonês. Chama Kitsuji. Falei certo, Miriam? Ai, gente, eu treinei bastante. E essa técnica, ela consiste em restaurar vasos, porcelanas, vidros, por meio de ouro
Então o japonês ele faz uma espécie de uma pasta. E aí ele cata os cacos, o que sobrou daquela porcelana fina. E ele vai fazendo uma espécie de restauração. E aí o vaso, assim como aquele coração ali todo douradinho, ele vale muito mais que o dobro. Hoje, se olhar na sua mesa aí, a gente trouxe uma xícara e um pires. Tem alguém que não tem uma xícara e um pires na mesa? Todo mundo tem uma xícara e um pires? Bom, esse trabalho, essa técnica, a tradução dela diz assim: esse kintsugi é a arte de restaurar e valorizar a história daquele vaso. Todo mundo aqui tem em casa, alguns trouxeram de casa, outros ganharam aqui uma xícara e um pires. Hoje a sua xícara e o pires representam a sua alma e o seu coração. Talvez a sua xícara está machucada, está lascadinha, de vai lavando e bate na quina da pia. Ela tem uma cor diferente, ela tem um desenho diferente, ela tem um design diferente. Mas ela tem a mesma função. E nós precisamos refletir o que é que nós temos colocado dentro das nossas xícaras. O que é que tem preenchido o nosso coração e a nossa alma. Essa xícara, ela pode carregar um café, ela pode carregar um leite, mas ela também pode carregar uma terra. Ela também pode carregar algo podre. E nós não paramos para refletir no nosso dia a dia do que é que nós temos enchido as nossas xícaras. O que é que tem alimentado e suprido a nossa alma. Em que o nosso coração está plantado. E o interessante é a gente perceber que, se você olhar para a sua mesa, a sua xícara tem um pires, que é o suporte dela. E nós também temos um suporte. Nós também temos uma base. E se você tentar colocar a sua xícara no suporte da coleguinha, talvez até dê, mas não é a do conjunto. Ela não orna da maneira correta. Cristo, Ele é um Deus que trabalha conosco de maneira individual. Cristo é um Deus que se amolda ao nosso coração a fim de não se corromper com os nossos pecados, mas a fim de ir até onde nós estamos para restaurar a nossa vida. E eu quero que você, de maneira muito rápida, tenha a convicção no seu coração de que uma mulher restaurada, ela é capaz, ela carrega em seu coração algo capaz de restaurar uma família, capaz de restaurar uma amiga, capaz de restaurar uma sociedade, capaz de restaurar uma igreja. A resposta está em nós. A resposta não está no outro, a resposta está em nós, na base que temos em nosso coração. E hoje, se você olhar para a sua mesa, olha que linda a mesa. Analisa a sua xícara, a xícara da sua coleguinha. Toda a restauração, todo o conjunto, a beleza da diversidade. Tem mesas que estão todas coloridas, tem mesas que estão branquinhas, mas o detalhe da xícara que faz diferença. A sua dor ou a sua história, ela é completada com a história da sua irmã. Se você for um pouquinho parecida comigo, a melhor sinal de problema, você vai entrar para dentro do seu casulo, deixa o caos passar e aí sim a gente volta a conversar com as demais. Mas viver em comunidade, ser igreja de verdade, trabalhar com a dor do outro, pode fazer para nós a mensagem da mesa posta. Hoje você está sentado numa mesa posta linda de chá da tarde. E é a mesa posta, a comunhão, o conjunto, que traz para nós restauração. Eu quero te convidar a ficar em pé. E enquanto as meninas vêm para a gente orar e encerrar, nós vamos ler o Salmo de número 42. Como o cervo anseia pelas águas, pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei e o verei face a face? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama a minha alma a lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus com quebrados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere
Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, desde Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, a minha rocha, digo: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Que você vá para casa com essa certeza. Quando a caos vier, quando a dor vier, quando o choro vier, quando o problema vier, ou quando a euforia vier, porque está abatido a minha alma, e porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Todos os dias, quando você entrar na sua cozinha e você olhar a sua xícara, confie na promessa que o Senhor fez para você. A despeito das situações, confie na promessa. Traga à sua memória o que de fato pode te dar esperança. Amém?